Vamos então dar início à nossa atividade desta noite. Pediria que todos desligassem os seus microfones, por favor. Vamos então fazer a nossa oração, a nossa meditação. Pedir a Jesus que nos abençoe e nos ilumine nesta noite, que Ele possa trazer para os nossos corações o seu amor, a sua luz, para que a gente possa ficar mais fortalecidos. Um fraterno abraço, nos chamando para que possamos desfrutar desta energia maravilhosa que nos é direcionada neste momento. Vamos então, por alguns minutinhos, meditar e orar. Muito bom, né? Um momento assim maravilhoso, essa nossa meditação, essa reflexão, né? Isso nos fortalece e muito. Esse amor que Jesus nos doa, nos dedica, é maravilhoso. Somos muito gratos por tudo isso, né? Muito bom. Nós estamos estudando o Evangelho, nós estamos no capítulo 11 e nós estamos falando sobre o egoísmo. E hoje, o item 12 é uma carta de Pascal, que ele foi escrita em 1862. Então, essas reflexões que Pascal nos trouxe, diz o seguinte: se os homens se amassem mutuamente, a caridade seria melhor praticada. Mas seria preciso para isso que vos esforçasseis em vos desembaraçar dessa couraça que cobre os vossos corações, a fim de serdes mais sensíveis para com aqueles que sofrem. A dureza mata os bons sentimentos. O Cristo não se recusava. Aquele que dirigisse a ele, quem quer que fosse, não era repelido. A mulher adulta, o criminoso, eram socorridos por ele. Não temia jamais que a sua própria consideração viesse a sofrer com isso. Quando, pois, tomareis como modelo de todas as vossas ações, se a caridade reinasse na terra, o mal não teria mais predominância. Fugiria envergonhado, se esconderia, porque se encontraria deslocado por toda parte. Então, o mal desapareceria. Ficai bem compenetrados disto. Começai por dar o exemplo vós mesmos. Sede caridosos para com todos indistintamente. Esforçai-vos por não mais notar aqueles que vos olham com desdém. E deixai a Deus o cuidado de toda a justiça, porque cada dia, em seu reino, ele separa o joio do trigo. O egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem caridade, não haverá tranquilidade na sociedade. Digo mais, nem segurança. Com o egoísmo e o orgulho, que andam de mãos dadas, haverá sempre um caminho para o mais sagaz, uma luta de interesses, onde são pisoteadas as mais santas afeições, onde os laços sagrados da família não são mesmo respeitados. Muito bem. Gostaria agora de passar a palavra para o nosso irmão, nosso amigo Davidson,
para fazer o entendimento do texto e apresentar aí uma explicação a nós sobre esse texto maravilhoso aí que Pascal nos trouxe. Davidson, por favor. Então vamos lá. Olha, se o orgulho e o egoísmo andam de mãos dadas, nós podemos afirmar categoricamente que no orgulho e no egoísmo não existem caridade. O que mais existe é o jogo de interesse. Que eu ganho, que eu perco com isso, aquela jogadinha toda que a gente conhece, principalmente entre latinos. Quantas pessoas, famílias, empresas, cidades, estados e países foram e são destruídos pelo orgulho e pelo egoísmo? Uma pergunta, tem quantos? Nesse momento estão ocorrendo na África, hoje sob domínio, enfim, de estrangeiros, e aí vai. Ucrânia. Porque os interesses são maiores que os laços afetivos. Por quê? Por quê? Conflitos destruidores atrapalhando a harmonia. Lembrando que o amor, guardem bem isso, o amor é a caridade em movimento. Não é paradão, é em movimento. Os psicólogos falam, a cura está no movimento. Tem o microfone aberto, é só dar uma corrigida. Olha, lembrando que o amor é a caridade em movimento. E o desamor é o egoísmo em movimento. Eu vou repetir porque vale a pena. O amor é a caridade em movimento. E o desamor é o egoísmo em movimento. São desentendimentos que atravessam aí várias reencarnações, onde a vingança contínua, olha esse termo, vingança contínua, onde várias reencarnações, olha o irmãozinho está no plano espiritual, olha ele está encarnado, aí vão trocando, né? Quem está no plano espiritual ganha, leva vantagem, né? Porque prejudica, não está sendo visto, né? E aí a vingança contínua ganha espaço. É o interesse geralmente financeiro permeando as relações frias, onde o amor passa longe, e geralmente no meio religioso, todo mundo com cara de bonzinho, aquela jogadinha que a gente conhece. Basta ver os moradores de rua, os mais carentes, são tratados como invisíveis. Experimenta dar uma atenção para uma dessas pessoas, eles até estranham. E acabam te elogiando. Jesus, ao invés de ir com o seu primo rico, Levi, não, buscar o primo rico, optou por se unir a Pedro e ficar mais junto dos carentes. Hoje, assistimos aí a alguns congressos espíritas cobrando valores que impedem dos mais pobres participarem. Eu particularmente, estou preocupado. Será que estão desviando do nosso foco? Todo cuidado é pouco nessa área. As tentações estão aí 24 horas por dia. Eu prefiro dizer 25 horas por dia. Eles não dormem de botina, eles ficam ali esperando uma pequena vacilada na tua frequência de energia mental, pum, eles adentram. Olhando para a família, que geralmente abriga ex-inimigos de vidas anteriores, geralmente, é muito raro ter uma família que não tem. E aí ocorre, ou melhor dizendo, quando ocorrem desentendimentos infindáveis, sabe aquele desentendimento que não param, sempre ficam retomando? Ficam evidentes os tais do orgulho e egoísmo. Os egoístas espertos, eles querem tirar tudo dos mais ingênuos. É mais comum aí, em determinadas famílias, eu não vou generalizar, o irmão mais velho, antigamente, que cuidava para assinar os papéis, geralmente eles pegavam, estou tendo uma amiga aí com um problema recente nesse sentido, pegavam tudo. Né? Enfim, faz parte do jogo. As pessoas mostram as suas verdadeiras faces quando ocorre aquele tal de inventário, na distribuição da herança da família. Até ocorrer isso, está todo mundo ali no Natal, Ano Novo, eu te amo, abraço, Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Mas aí entrou no inventário, são brigas e mais brigas. Tem um amigo nosso que participa desses processos, ajudando, auxiliando como auditor, e comenta que é decepcionante ver
o ser humano, o estágio que o ser humano se encontra. É muito raro, ele comenta, é muito raro numa família não ter briga, todo mundo aceitar e brigam por algo perecível, sendo que a qualquer momento pode ser chamado para voltar ao plano espiritual, qualquer momento. Assim, de repente. Nós estamos aqui de passagem. Precisaria estar escrito em todas as maternidades. Ó, você está vindo para cá, mas está de passagem, irmão. Então, olha, lembrando, está lá em Lucas 12, 20. Jesus disse, louco, olha Jesus usando louco, esta noite te pedirão a tua alma. Esse louco de Jesus vem do grego e significa insensato, ingênuo, nesse sentido. Hein? Não esse termo tão pesado que é utilizado hoje em dia. Mas, se for levar ao pé da letra, podemos dizer que estar aqui na vida é estar num hospício, porque a maior parte estão lutando, dando sangue por algo perecível. Sempre nós devemos fazer a seguinte pergunta: será que eu preciso de tudo isto para viver? Nos processos obsessivos, também percebe-se, nos processos ali que estão os obsessores, o tal do egoísmo e do orgulho. É o passado nos cobrando, onde faltou amor nos relacionamentos anteriores, reforçando. Onde não tem amor, o egoísmo e o orgulho predominam e triunfam. Nessa linha de raciocínio, se a gente buscar no dicionário a palavra orgulho, está lá. Representa um sentimento de satisfação por uma realização ou capacidade. Guardem bem, hein? Uma satisfação, uma realização ou capacidade. Em outras palavras, podemos dizer, aí pegando ao pé da letra, um excesso de autoadmiração, sabe? Eu me amo demais, que resulta em arrogância, soberba, que é orgulho, desculpa, altivez. Altivez aqui é a característica de alguém que tem amor próprio, considera-se superior ou digno. É nesse sentido. Tem também, a língua portuguesa ela é riquíssima. Hein? Altivo também serve para demonstrar dignidade em seu comportamento e geralmente as pessoas altivas demonstram generosidade para com os demais. Você vê que o português é tão rico que acaba gerando até confusão, diferentemente do alemão, do inglês. Alguém pode dizer, mas poderíamos estar falando de um vocabulário aqui nesse bate-papo mais simples. Eu ouço isso no meio espírita, lembrando que existem colônias superiores que falam português e ter a cultura nessa área ajuda os espíritos superiores a se comunicarem conosco. Eles encontram dificuldade. As pessoas têm preguiça de estudar, de ler, de buscar um dicionário ali no Google. Preguiça, aí fica com aquele vocabulário restrito. Os espíritos superiores encontram dificuldades para mandar ideias. Porque tem certas ideias que exigem um vocabulário mais rico. Por isso que eu estou batendo aqui de propósito no tal do altivo. E dentre os sinônimos de orgulho no dicionário, podemos ver palavras como vaidade, ostentação. E há sempre a indicação de humildade, guardem bem isso, como o contrário de orgulho. No meio religioso é muito comum o contrário de orgulho e humildade. Será que ter orgulho é automaticamente não ter humildade apenas? Não, não. Vamos analisar. O orgulho tem dois lados. Tem o lado ali dos riscos e dos benefícios. Eu estou usando esse termo, talvez não adequadamente, mas olha, vamos lá. De acordo com a visão cristã, é o orgulho que separa o homem de Deus. Nesse caso, o orgulhoso é convicto da sua superioridade e é infalível. Ou ele se sente infalível, ou seja, não precisa de ninguém. E aí como que fica aquela jogada de servir o próximo sem reação? Ele já para aí. O orgulhoso, segundo essa linha de raciocínio, de pensamento, ele olha para os seus dons, algo que hoje não, nós sabemos que é ganhado, mas como conquistas pessoais. Não, isso aqui é coisa minha, não vem de Deus. Então aí você já começa a perceber o afastamento. Esse conceito ele toma uma forma, pois muito dos pensamentos que a sociedade tem, ela deriva dos pensamentos das comunidades cristãs, tal a influência do cristianismo na nossa sociedade.
Agora, o orgulho, de maneira geral, ele é negativo quando alcança o exagero. Lembra, todo excesso é considerado um veneno. Mas olha bem, ele se torna quando alcança um exagero. Tudo que é exagero não faz bem, né? Até tomar água. Toma 12 copos de água, você vai ter convulsões, você vai ter problemas aí, enfim. Nesse momento, eu digo 12 copos de água num dia, tá? Nesse momento, o orgulhoso aí, olha bem, né? Quando está exagerado, né? Eu me amo demais, né? Nesse momento, o orgulhoso teria uma satisfação fora do comum sobre si e superestimaria, guarda bem, ele superestima seu próprio valor. Com isso, ele se vê como melhor e superior aos outros e inferioriza os demais. Geralmente, nos papéis de lideranças, as, as tentações são enormes nesse sentido. Opa, eu vivenciei isso, senti na pele, sem perceber. Depois deram um feedback para mim, depois saí da empresa, pô, cara, você era muito ruim. Eu falei, era. Eu achava que não. Ingênuo, sabe aquela ingenuidade? Pô, eu não, eu sou um cara humilde. Irmão, acorda para a realidade. Em alguns casos, para além disso, o orgulhoso seria egoísta e não se preocuparia com ninguém além de si. Ele se ama demais e, como foi dito na última reunião, não divide aquele amor dele. Geralmente eles ficam aí, se isolam e acabam ficando sozinhos em asilos. Geralmente. É uma opção de vida, a gente tem que respeitar. Sendo assim, olha bem, os efeitos do orgulho transbordam e afetam os que estão ao nosso redor. Olha que interessante, afetam no relacionamento. Um dos riscos do orgulho seria também se achar tão poderoso e autossuficiente a ponto de se colocar em risco. Coloca muita coisa em risco. Quem já não viu alguém achar que é tão bom demais e assumir várias coisas e acabar não dando conta? Ou sofrer demais com isso? Ou se achar a pessoa mais forte, sabe aquele pessoal que tem aí, treina lutas marciais e acaba se metendo em confusão? De bobeira. Depois que inventaram a pólvora, irmão, cuidado. Eu sou faixa preta vermelha, agora se junta duas faixas branca vermelha, quer dizer, para lá de Messi, é 9 anos uma faixa. O orgulho, ele promove muitas vezes, guarda bem isto, uma visão distorcida de si mesmo. Por isso é importante a gente pesquisar junto às pessoas ao nosso redor, pedindo para falar a verdade, porque dói, mas cura a gente ouvir a verdade. Mas poucas pessoas fazem isso. Passam a vida no verbo achar. E, eu vou repetir, ingenuidade. Não, eu tenho aí 65 anos, tenho aí 40 anos de praia, morei no Rio, subi o Morro Carioca, eu sou esperto, sou safo. Não cai nessa, irmão. Oh, meu Deus do céu. Como a gente ouve aí tanta gente colocar competência e inteligência na direção errada por causa dessa linha de pensamento. Assim, em casos de orgulho exagerado, a pessoa se enxerga como alguém que está além de suas capacidades. Vocês conhecem alguém assim na família? Dá uma refletida. E pergunta para a família se eles conhecem alguém. Se eles ficarem olhando muito tempo para você assim, com aquele rostinho querendo sorrir, tipo Mona Lisa, igual aquele quadro que está lá no Louvre, aquele quadro pequenininho, aquele sorriso meio discreto, né? Possivelmente é você, o dito cujo. Um dos benefícios do orgulho tem um lado positivo, é que ele leva você a um determinado reconhecimento. É importante, você vê que eu estou falando de equilíbrio, não estou matando o orgulho. Assim, trata-se de uma forma de se elogiar e se fortalecer para o que vem pela frente. Nós somos vítimas de excesso de críticas. E as pessoas aprenderam em casa, nós já comentamos várias vezes, os nossos pais não sabiam nada poucos sabiam sobre educação, com raras exceções, sabiam pouco sobre educação, então a educação era criticar, então nós somos vítimas de excessos, de críticas, num ambiente que não era sadio, apesar das boas intenções. Então aprendemos em casa a ter baixa autoestima. Então aí, nesse caso, o orgulho ajuda. Afinal de contas, quando a gente consegue enxergar qualidades em nós mesmos, é importante se autoconhecer. Ver as qualidades foram conquistas de várias reencarnações.
E aí a gente consegue acreditar, botar fé nas nossas habilidades. Você sabe que a sociedade ela é discriminatória, ela critica, ela é impiedosa, a sociedade. Ou tem que tomar cuidado. Você está ali por cima da goiabada, todo mundo, ó, mas experimenta descer alguns degraus, e você vai falar, cara, eu não conhecia, eu estava fora da realidade. Eles pisam a sociedade, é incrível, incrível. Experimentem, saiam como mendigo aí, dá uma passeadinha, façam alguma coisa diferente. Jesus pedia para fazer algo diferente lá no Sermão da Montanha. Diferente, eu estou aqui sugerindo, né, para a gente conhecer a realidade, não ficar fora da realidade, num mundo imaginário. Ah, nessa visão positiva sobre o orgulho, esse sentimento é algo que ajuda a pessoa a evoluir. Isso porque dá forças para ultrapassar os obstáculos. Dessa forma, ao contrário, o orgulho não é o máximo que alguém é, mas é a certeza de ter qualidades. Então, passe por autoconhecimento. Isso ajuda bastante. Ó. Eles estão de mãos dadas com o egoísmo. Nós trabalhamos muito bem o egoísmo no último encontro. E ainda sobre os benefícios, você já deve ter passado por uma situação em que alguém te inferiorizou, zombou, enfim, humilhou, não é? É o que é mais importante nesse momento, é a gente acreditar que nós temos efeito, mas também temos qualidade. Ter orgulho de si é fazer justiça com a nossa história. É nós darmos um tapinha nas nossas costas, nós mesmos, e dizer, cara, você conseguiu. Nem que seja pequenas conquistas. Não é algo que te faz melhor que o outro, mas que te faz alguém melhor para si mesmo. É importante isso. Por favor, não desequilibrem, interpretem bem essas palavras. O importante é a gente buscar esse tal do equilíbrio. Eu sei que você tem aí muito o que se orgulhar, mas cuidado também, né? Não se esqueça que o orgulho pode te afastar das pessoas, aí já o outro lado. Então a gente tem que buscar o equilíbrio. Temos que buscar o equilíbrio. Tá? Não vou repetir que tudo em excesso faz mal, inclusive o orgulho. E não há como estimarmos o nosso próprio valor e o dos outros. Aferir, peraí, vou medir o mérito, o êxito, o insucesso do outro, meu, sem que a gente estabeleça critérios, principalmente acadêmicos. É humano a gente querer se comparar aos demais. Comumente, nós dirigimos esse olhar aos nossos semelhantes, aqueles que de algum modo alcançaram as boas virtudes, nós, o meio espelho, puxa, o cara é cheio de boas virtudes, né? Sucesso no trabalho, estabilidade financeira, e a tal da felicidade que a gente sabe que é de outro mundo, mas que vê que a pessoa está se esforçando para ser feliz, pagar os débitos de vidas anteriores, aquele ótimo espírito, aquele que está se esforçando. Mas a dica mesmo é você se comparar consigo mesmo. Não tem que me comparar com ninguém. Eu passei a ter um pouquinho mais de paz depois que eu deixei de me comparar com os outros. Hoje ser melhor, eu viro para mim e faço isso, olha, eu só tenho que hoje ser melhor do que eu fui ontem, de alguma forma. E me comparar comigo mesmo. Como eu pratico melhoria contínua nas empresas, na vida particular, eu tenho aqui essa disciplina de fazer uma melhoria toda semana, na empresa, no trabalho, na vida particular, consequentemente eu faço essas comparações. A minha avó dizia, e aí fica uma dica, exige muita disciplina, melhorias comportamentais, enfim. Minha avó dizia, o dia de amanhã sempre será melhor. Olha só, ela falava pouco, mas quando falava tinha uma sabedoria enorme, fica aqui uma homenagem a ela. Novamente, eu já falei isso certas vezes. Olha bem, o dia de amanhã sempre será melhor, desde que você faça melhor hoje. Tudo que você tem que fazer melhor, com excelência. Chega de ser meia boca latino brasileiro, cara. Aprendemos aí com os nossos avós, pais, tem outro lado aí. Passaram aquela coisa de meia boquice, escola, professores meia boca, a sociedade meia boca, e diz, peraí. Se Jesus pediu, faça diferente, faça melhor. Você vai perceber que vai melhorando a autoestima. E uma dica para obter autoestima, sabe qual é? Você buscar fazer coisas que não são fáceis, desafios, com equilíbrio, mas nada de querer se sobressair, você com você mesmo. E você vai descobrir que você pode muito mais. O que leva uma pessoa a ser orgulhosa?
Estudiosos acreditam que pessoas orgulhosas possuem conflitos internos que surgiram ali na infância ou de traumas em outros momentos da vida, bullying. Na minha época não tinha essas palavras, mas enfim, surge ali. Geralmente a negligência dos pais costuma ser o principal motivo para a necessidade de compensar isso com comportamento de orgulho, egoísmo, comportamentos nesse sentido. Olha aí. Sabe, pais que deixam a desejar. A missão dos pais não é fácil, não, hein? Não é fácil. Dicas para diminuir com orgulho no relacionamento. Entenda onde começou esse comportamento. Você tem que fazer, vasculhar, né? Se autoconhecer para poder ter autocontrole, autoconfiança. Essa é a sequência dos autos. Faça uma autoavaliação do porquê seu orgulho fica exagerado e de tal forma afetar nos relacionamentos. Reflita. Dê o braço a torcer. Eu gosto muito de dê o braço a torcer. Torce aí meu braço. Desenvolva autocontroles nessa área. Contém aquele cavalo selvagem, macaco brincalhão, que a nossa mente pode ser comparado com isso, que não é fácil dominá-la, que está aí dentro de todos nós. E as consequências, uma delas, eu vou trazer algumas aqui, quando você é orgulhoso, você é incapaz de admirar os outros. E com isso, deixa de aprender, se curar, se libertar, que são as verdadeiras moedas que levaremos daqui. Você não tira proveito dos relacionamentos, irmão. Eu comigo mesmo. E, por outro lado, querer ser melhor e estar acima dos outros apenas as leva a sofrer, porque na comparação sempre vai ter um bonitão melhor do que você. Ou bonitona melhor do que você. Você acha que não? E aí sofre, fica em deprê, vai para as clínicas de psicologia, os psicólogos agradecem. Como funciona a mente de uma pessoa orgulhosa? Pessoa que sempre tem, é aquela pessoa que sempre tem razão. Não ouve opinião alheia. Finge que ouve. Não, sim, você tem razão, mas não dá o devido moral. Não aceitam estar errados. São orgulhosos, né? Se sentem superiores aos demais, já repetimos. Geralmente são autoritárias, arrogantes e normalmente insensíveis. O que fazer para combater? Lembre-se que não existe uma fórmula para combater. O orgulho é um exercício diário para vencer ele. Por isso, quando o orgulho invadir o coração, pense que você não precisa provar nada para ninguém. Nada. Você está vivendo a vidinha dos outros. Você tem que prestar contas para Deus, irmão. Lógico, a gente tem que respeitar, ter moral, ter ética, lógico. Mas guarde, você não está prestando contas para ninguém. E as pessoas vivem em função dos outros devido a todas essas falhas de educação aí no passado e outras falhas aí, outros fatores. Portanto, faça boas leituras, seja tolerante e conheça a si mesmo. Invista em autoconhecimento. Invista, mas muito, com aqueles diários das mulheres saudáveis do passado, que anotavam tudo, né? Buscar aquela reforma íntima que o Espiritismo fala, muita oração, evangelho. Só um pouquinho aqui, deixa eu ver como que eu estou do tempo, eu tenho ainda um tempinho, espero. Tá? Já o vaidoso, por sua vez, ele é inseguro. A vaidade é filha do orgulho. Inseguro, ele precisa que os outros destaquem o seu valor. Insiste em destacar seus feitos. Lembra aqueles pais que falam, esse meu filho, olha o exemplo, e você, na mesma mesa. E você, aí um zero à esquerda, olha para o teu irmão mais velho, aquela conversinha, oh meu Deus do céu. O quanto marca na cabeça das crianças isso. Então, veja bem, olha, ele é inseguro, precisa que os outros destaquem o seu valor, insiste em destacar seus feitos e qualidades. Ele fica o tempo todo fazendo o marketing dele. Ele estuda como agradar os outros, esforça-se em subornar para que tenha uma ótima opinião sobre ele. É aquela pessoa que ele faz de tudo para todo mundo gostar dele. Olha que interessante. E o vaidoso, ele é refém de ter status. E para ter esse prestígio de ser uma pessoa realizada, ele acaba, inclusive, realizado financeiramente. Ele acaba se endividando, geralmente. Enfim, acaba se enrolando, comprando coisas que não deveria, enfim. E o resultado a gente sabe, gasta acima do que deveria. São casos de alguns países orgulhosos da Europa, geralmente latinos.
São os países que gastam acima do que deveriam. Nem vou citar aqui. Eu estou levando para o macro e para o micro também, né? E, bom, em resumo, é isto. O espiritismo, ele traz com muita inteligência a sensibilização para a prática do amor incondicional e, logicamente, da caridade. Agora, imagine séculos atrás como éramos. Não temos lembrança, mas dá para imaginar só de estudar a história. A comunidade, de maneira geral, ela vem progredindo, a gente não percebe, continuamente, por mais que não aparenta. Isso me faz lembrar de filmes de faroeste americano, e tem um filme clássico de faroeste, Os Brutos Também Amam. Olha o termo, é negativo, Os Brutos Também Amam. Onde sempre aparecia um pistoleiro do bem, se é que nós podemos assim dizer, imagine um pistoleiro do bem, que ele protegia, ele chegava naquele território e protegia os agricultores pequenos. O orgulho e o egoísmo sempre estava presente na tentativa de domínio através da força, do medo, né? Contratava aqueles bandoleiros, aqueles pistoleiros. E esse pistoleiro do bem, sempre viajando sozinho. No final do filme, ele era indo de cavalo, deixava um bocado de paixões, mas ele era ali correto na missão dele. Interessante, qualquer filme que se assistir, os americanos trabalharam bem essa imagem, daquele que ia lá e resolvia, eliminava o mal naquela região. Por favor, eliminava, mas não é para levar ao pé da letra, porque infelizmente era uma outra época ali, infelizmente, eu não quero entrar nesse campo, hein? Totalmente contrário ao amor e à caridade. Mas isso faz lembrar Paulo, o apóstolo Paulo, respeitando as devidas proporções, tá? Que andou a pé, e mesmo de barco, aproximadamente 28 mil quilômetros. Dá para ter uma noção? Experimentem de Bauru a Pederneiras. Bauru, a pé. Bom, ele andou 28 mil quilômetros. Bauru a Pederneiras tem aí 25 quilômetros, imagino eu, 30 no máximo. Para dar uma volta na Terra são 36 mil quilômetros. Paulo foi um grande disseminador do cristianismo, levando a palavra de Jesus. Hoje, num clique de computador, nós podemos contribuir com o cristianismo sem sair dos nossos lares. Como espíritas, devemos fazer nossa parte para contribuir por um mundo bem melhor. E aí fica o exemplo, né? Basta um clique, você está levando um texto, ou uma conversa com um amigo, com uma amiga que esteja precisando. Em suma, pratique uma caridade por dia, porque a gente vai aprendendo a diminuir o nosso egoísmo e orgulho. Eu paro por aqui, acho que eu passei alguns minutos, mas está dentro, espero eu. Me perdoem, até para ver se vocês vão me perdoar ou não. Se vocês são orgulhosos, estou brincando. Tá? Por favor, me perdoem, eu passei alguns minutos. Um abraço. Tranquilo, tranquilo, Davidson, tudo bem. Estamos dentro do nosso horário, né? Eu pediria a todos agora um pouco mais de dedicação em orações. Nós teremos a mensagem do nosso médico, Dr. Deolindo, que nos trará uma mensagem de conforto nesta noite e explanação de algum objetivo que ele queira colocar para nós. André, por favor. Inicialmente, lembrar sempre as palavras de Bezerra, que é nosso líder espiritual nesse órbito terrestre, onde assim, reconhecido, né, como médico dos pobres, onde abdicou da sua promoção a mundos superiores para que pudesse continuar no trabalho incansável de trazer sempre a todos que assim estão junto ainda a esse planeta de prova e de expiação designado Terra, os benefícios do amor, da bondade e da caridade, onde ele disse a Jesus: enquanto ainda estiver um irmão nosso em expiações nesse planeta,
ali estarei presente para poder levar benefícios e esclarecimentos. Onde aí mostra claramente o desapego e mostra claramente o antagonismo do que foi estudado na noite de hoje, que é o orgulho e o egoísmo. Porque o ato de dar, o ato de dividir com o seu próximo o que de melhor tem para consigo, é o sinal de que o amor estará sempre tendo a sua predominância e estará atingindo com êxito benefícios maravilhosos a todos que ainda se encontram necessitados. E ele dizia sempre, nesta reunião da qual assim aqui nos encontramos, de que estamos tão distantes, mas estamos tão próximos uns dos outros, porque estamos nos colocando com o coração, com a simplicidade e com o amor, neste momento do qual assim esta reunião de cura espiritual se realiza no decorrer desta horinha tão rápida da qual assim se passa, por ser tão bela, por ser tão gostosa. E queria eu destacar nesse momento algo da qual assim tivemos a oportunidade juntos de vislumbrar logo no início dessas nossas atividades espirituais. Eu destacar a alegria deste grupo, da qual, quando foi se conectando, espontaneamente vai saindo de dentro de cada um aquela alegria por poder estar mais uns momentos juntos, onde um confabula com o outro, onde sorri, onde dá uma boa noite, onde um, com a simplicidade, mostra a saudade da qual se tem de um outro que assim se afinizou um pouco mais e mostra com sinceridade o quão gostoso e o quão bom é estarmos reunidos em nome de Deus. E a felicidade é algo maravilhoso, da qual nos traz proporções magníficas em termos de benefícios para a nossa cura do espírito, porque ela expulsa as mágoas, as tristezas que muitas das vezes vêm assim a nos consumir. E ao mesmo tempo, ela é geradora de energia, fluidos, curadores, que assim também vêm a nos envolver e nos traz um bem-estar maravilhoso, porque estamos nós a dividirmos uns com os outros o nosso amor, a nossa alegria, esta fé da qual assim faz com que proporções grandiosas ocorram em nossas vidas através de curas que nosso médico amado Jesus, nosso irmão maior, sempre está a nos oferecer. E nesse instante, que aqui nos encontramos, reunidos junto a Ele, estamos nós a sentir esta presença, até porque, através desse nosso coordenador espiritual,
Bezerra. Estamos nós a nos multiplicarmos, se fazendo presente em cada lar, se fazendo presente no coração, na mente de cada um de vocês nesse instante, para que assim possam estar a sentir algo da qual está a mexer no organismo de cada um, mas também a mexer lá no fundinho do coração de cada um, porque traz o bem-estar, traz o alívio, traz a cura, mas traz também a alegria de podermos sentir a magnitude dos fluidos de nosso Mestre. Que assim sempre veio a nos proporcionar benefícios de cura e do qual sempre veio a nos proporcionar com que nossos caminhos assim estejam sempre abertos para que continuemos nós a aprendermos, a evoluirmos. Estejamos nós fortalecidos, quebrando barreiras dos quais ainda querem nos atrapalhar. De que forma assim fazemos? Fazemos com perseverança e com humildade, não deixando nunca com que as tristezas, as mágoas, os rancores adentrem em nossos corações, nos posicionando perante nossos semelhantes, entre aqueles que sempre estão mais próximos de nós, sempre com alegria, com positivismo, com amor, e procurando com sabedoria sempre estarmos exemplificando através das palavras bondosas e amorosas que temos nós a capacidade de expressar, mas também com nossas atitudes, que são os exemplos da qual assim podemos dar. Quando expressamos nós com atos de carinho, com atos de mansuetude, para que então não demos nós a oportunidade para que influências negativas venham a nos atingir e a nos desequilibrar. Porque temos nós que termos a consciência plena de que somos filhos de Deus. Somos filhos da luz. E se somos filhos de Deus e filhos da luz, temos nós a capacidade plena de exercitarmos a tudo aquilo que o Pai espera de cada um de nós. Com firmeza, sem soberbia, sempre com muita simplicidade, proporcionando com que de dentro dos vossos corações sempre irradie a luz, sempre irradie o amor, porque assim estarão a se alimentar da luz e do amor de Deus, que estará sempre presente em vossas vidas, porque através da lei de atração estaremos sempre a chamar para juntos de nós todos esses emissários angelicais dos quais
Jesus assim designa para que esteja neste mundo, nesse planeta, a orientar, a vigiar, a proteger. Então, aprendamos nós a nos protegermos mais. Não deixemos com que aquelas coisas tão pequenas nos agridam pura e simplesmente porque deixamos com que o orgulho, com que o egoísmo, assim esteja presente em nossas vidas, pura e simplesmente porque enfraquecidos nos ofendemos. Não, não levemos nunca as críticas das quais nos são direcionadas de forma negativa, fazendo com que rancores e discriminações estejam presentes junto ao nosso próximo. Não. Olhemos sempre a tudo para a vida de forma positiva. Se elogiados fomos, agradeçamos, porque o bem se despontou de dentro de nós. E a nossa capacidade de competência assim se predominou. Se formos criticados, não nos ofendamos, e muito menos deixemos com que o desânimo venha a nos atingir. Não. Agradeçamos, porque ali veio a oportunidade de mostrarmos a nós que temos algo a melhorar. Então, paremos, reflitamos e criemos uma forma, um plano de ação para podermos assim desvencilharmos daquelas pequenas coisas os quais ainda nos agride e nos ofende, para que no amanhã estejamos melhores. E nunca deixemos com que um simples ato ou uma simples palavra acabe com uma amizade de tempos afins, um relacionamento de tempos afins. Muito menos deixemos com que o ato ou uma simples palavra faça com que entremos em estado de revolta e esqueçamos tudo de que positivo e de bom já vivemos e da qual conhecemos em nosso semelhante e vice-versa. Então, que a luz divina possa, assim, presente estar sobre o coração e sobre a mente de todos. Que assim seja. Gratidão. Gratidão a doutor Deolindo pelas palavras de carinho, de conforto e de fortalecimento para que a gente possa superar as nossas dificuldades. Que Jesus abençoe a todos nós. Vamos então passar as nossas vibrações da noite para os irmãos que não puderam estar junto conosco, que eles possam receber o nosso carinho e o nosso amor. Que ele receba todo o amor e carinho da espiritualidade. E assim, meus irmãos, agradecemos por esta noite maravilhosa, por esses momentos que passamos juntos, né? Agradecemos a Jesus
por ter nos dado esta oportunidade de estarmos aqui todos unidos em um único pensamento de amor e carinho a todos. Que essa luz perdure em nossos lares, que ela seja fortalecida e nos dê as nossas soluções para as dificuldades que enfrentamos. Que nós agradecemos toda esta energia que acabamos de receber pela equipe médica da Casa Bezerra de Menezes, Dr. Belmiro. Eu pediria agora que vocês se recolhessem pelo menos por 10 minutos para completar o atendimento de cada um de vocês. Porque a espiritualidade, a equipe médica da Casa Bezerra de Menezes está doando carinho e amor a todos vocês. E assim, agradecemos a Jesus por esta oportunidade de podermos receber este carinho e esta luz. Muito obrigado. Uma boa noite e que assim seja.